O formato original de um processo administrativo disciplinar por si só é problemático. E para você entender isso, eu vou fazer uma comparação de como que funciona na justiça, notadamente no processo criminal. Na justiça, nós temos figuras distantes entre si. O Ministério Público fazendo a acusação, a Defensoria Pública fazendo a defesa, ou o advogado privado, não tem problema nenhum, e a figura do juiz totalmente imparcial, distante tanto do Ministério Público quanto da defesa. O juiz vai analisar os fatos e as provas e vai dar a decisão a partir daí. A acusação vai ter a oportunidade de mostrar as suas razões e provas e a defesa vai ter a oportunidade de se defender dessas acusações, também mostrando as suas razões e provas. A partir desse processo, esse procedimento que foi feito ao longo de algum tempo, o juiz vai tomar uma decisão baseado nos elementos de prova, ok? Como que funciona no PAD? No processo administrativo disciplinar, nós temos uma comissão que, segundo o artigo 150 da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, mas que também tem previsão em vários outros estatutos dos estados e municípios, essa comissão ela tem que ser imparcial, ela tem que ser isenta. O que isso significa? Nenhum membro da comissão pode ter interesse naquele procedimento disciplinar, no sentido de que, eu quero absolver aquele servidor público que está sendo investigado porque é meu amigo pessoal, ou é meu parente, ou fui padrinho de casamento dele. Da mesma forma, esse membro da comissão não pode ter nenhum desejo ou interesse em prejudicar aquele servidor. Eu quero que aquele servidor seja demitido porque eu não gosto dele, já tive uma desavença, enfim. Só que o cenário que mais acontece é o quê? Quando existe uma inimizade entre o servidor investigado e alguém dentro do órgão, geralmente esse alguém é uma chefia, e essa chefia tem algum tipo de poder interno na repartição e consegue indicar as pessoas com quem ela tem mais proximidade para conduzir aquele processo administrativo disciplinar. E acaba que isso prejudica muito a imparcialidade da comissão, porque na maioria dos casos, quando a gente tem essa situação desenhada, a comissão já recebeu instruções de que deve de toda forma punir aquele servidor. Então, ainda que ele tenha uma boa defesa, produza boas provas, as chances de esse processo só ser resolvido na justiça são altíssimas. E quando a gente pensa numa estrutura, que eu disse no começo do vídeo, de processo administrativo disciplinar, que por si só já é problemática, afinal de contas, a gente tem a comissão formada por 3 servidores e essa comissão ela vai fazer a parte de investigação e acusação. Então é complicado você discernir isso daí e ter uma opinião isenta quando você está fazendo as pesquisas, as buscas, investigando, apurando informações e consequentemente vai dar uma decisão também. Seria como se o Ministério Público na Justiça ele fizesse a acusação, a investigação e também julgasse. E aí eu sei que tecnicamente não é a comissão que julga, mas verdade seja dita, a maioria, para não falar 100% dos casos, quando tem o julgamento, a autoridade competente ela apenas assina tudo que já foi feito pela comissão, inclusive o relatório final e a recomendação de punição. É muito difícil, é muito raro você encontrar um processo administrativo disciplinar que a autoridade competente, quando foi assinar a punição, divergiu do entendimento da comissão. Porque, como eu disse, a comissão fez todo o trabalho, acompanhou, fez as apurações, as investigações, ouviu as testemunhas e, ao final, produziu o relatório final com a sugestão da pena, de acordo com tudo que foi feito ao longo do processo, o PAD. E aí a administração pública, na figura da autoridade competente, apenas assina aquele documento que já foi produzido pela comissão. Então, essa estrutura já é problemática. Inclusive, sem querer entrar em nenhum tipo de polêmica, mas
muitos processos da Lava Jato foram anulados por causa dessa falta de distanciamento entre o Ministério Público e a figura do juiz. Eles se comunicavam e articulavam para punir aquelas pessoas que estavam sendo investigadas, ainda que tivesse sido comprovado várias infrações e atos de corrupção ao longo do processo. Só que o fato de não haver essa distância entre o acusador, Ministério Público, e a figura do juiz foi suficiente para anular esses processos, dentre outras razões, claro. Mas o ponto é que, além de não ter essa distância no processo administrativo disciplinar entre a figura do acusador, do investigador e o julgador, e com as ressalvas que eu já ponderei em relação à figura da autoridade competente na aplicação da pena, quando estamos diante de uma comissão parcial que não é isenta, isso prejudica muito o direito de defesa do servidor acusado, porque ele pode fazer o que precisar, a defesa que ele entender melhor, trouxer os melhores elementos de prova, que dificilmente a decisão lhe será favorável. E aí surge a grande dúvida: Sérgio, o que fazer nessas situações? Bom, se você está passando por um PAD e algum dos membros da comissão ou todos tem interesse no julgamento, tem interesse em te prejudicar, você precisa alegar suspeição daquele membro ou daqueles membros. Só que não basta tão somente alegar, você precisa comprovar que eles são suspeitos. Isso é uma palavra técnica processual, né? Mas a suspeição significa justamente isso. Ele tem interesse naquela punição. Ele tem interesse que aquele servidor sofra algum tipo de punição, seja por qual motivo for. Inimizade, está devendo alguma coisa, já se processaram mutuamente, ou, como eu disse, aquelas pessoas que foram designadas para compor a comissão de PAD estão orientadas para que, seja qual for o fim dela, tem que acabar numa pena de demissão, justamente como castigo, sem direito ao contraditório, ou ainda que conceda o direito ao contraditório, que ele seja praticamente ignorado. Daí, vamos supor, você está nessa situação de servidor investigado e tem uma desavença com a sua chefia, que se arrasta ao longo dos tempos, que já tem vários elementos, vários atos que comprovam isso daí, vocês já tiveram brigas públicas, trocas de mensagens no grupo da repartição ou mesmo de e-mails. Daí você sabe que os membros ali daquela comissão são amigos próximos da chefia. O que você tem que fazer? Comprovar essa amizade e comprovar essa rusga que você tem com essa chefia. Porque veja só, se você só comprova a amizade dos membros com a chefia e não comprova que você teve rusgas com a chefia, aquela comissão em tese não é suspeita. Por quê? Bom, não tem problema nenhum eles serem amigos do chefe. Agora, a partir do momento que você tem problemas de relacionamento com o seu chefe e esse chefe é próximo de um ou mais membros da comissão, presume-se uma suspeição e até mesmo uma ingerência. A crítica que eu sempre faço e que eu sempre falo nas minhas palestras, nas minhas aulas, que a gente precisa de uma carreira específica e imparcial de membros de comissão de PAD, formada por juristas e por pessoas que não atuam naquele órgão. Porque quando você tem as pessoas dentro daquele órgão, mesmo que eventualmente o membro da comissão não queira se sujeitar a essa ingerência, a essa politicagem, ele tem medo do que pode acontecer com ele. Já ouvi isso de membros de comissão de PAD. Sérgio, se eu não fizer o que for determinado para eu fazer ao longo do processo administrativo disciplinar, eu posso ser a próxima vítima. Então veja só, o PAD, como eu disse, ele já é problemático por causa dessa figura do investigador acusador ser a mesma do julgador, e a gente ainda tem esse risco de ingerência altíssimo, porque as pessoas que estão ali nomeadas naquele processo administrativo disciplinar, na maioria dos casos, são do mesmo órgão,
tem algum tipo de vínculo, de amizade, então é uma estrutura muito ruim. Daí você tem um membro ou vários membros da comissão que sofrem ingerência ou que têm amizade com a pessoa ali que é desafeta do servidor investigado. Qual que é a chance de defesa desse servidor público que está sendo acusado em um processo administrativo disciplinar? É quase zero. Então ele precisa agir e alegar a suspeição daqueles membros para que ele tenha um quê de chance de se defender, de não ser punido naquele processo. Por isso que é importante fazer esses elementos de provas, juntar os prints de WhatsApp, redes sociais. Por exemplo, o membro que está ali é muito amigo do chefe que eu tenho desavença, entra no Instagram, no Facebook, muita gente ainda usa Facebook, mostra as provas, eles comentando no post um do outro, falando, foi muito boa essa festa, a gente tem que combinar mais vezes, que aí você comprova essa proximidade desse membro com a pessoa que você tem desavença, que é seu desafeto, daí você consegue uma substituição desse membro, ou desses membros, né, se forem todos ou mais de um. Porque não pode, novamente, artigo 150 da Lei 8.112, não pode o membro ser parcial, ele tem que trabalhar com imparcialidade, com isenção. Ele tem que julgar fatos e provas, tão somente. Não pode ter nenhum tipo de sentimento pessoal, seja para beneficiar ou para prejudicar o servidor público, que possa interferir na análise daquilo que foi produzido ao longo do processo administrativo disciplinar. E aí, se você fez o requerimento, a petição para a comissão, alegando a suspeição de algum dos membros, juntou esses elementos de provas que confirmam, né, tudo que você está trazendo, e ainda assim a comissão foi mantida, não houve a substituição desses membros, você pode e deve impetrar um mandado de segurança para a substituição imediata desses membros, sob pena de anulação do PAD. E geralmente, quando está muito bem comprovada essa suspeição desses membros, o juiz de imediato dá uma liminar suspendendo o processo administrativo disciplinar até que se faça a substituição desses membros. Porque nessa situação específica, o juiz está fazendo tão somente um controle de legalidade. Ele sabe que a comissão de PAD tem que ser isenta e quando não é e ainda assim não foi acatado o pedido de suspeição, ele atua como um regulador. Ele fala, olha, a lei determina isso, vocês não estão cumprindo a lei, então vou suspender o PAD, até que substitua os membros dessa comissão ou membro que seja, ok? Além disso, eventualmente, vamos supor, você passou por um processo administrativo disciplinar, alegou suspeição, não foi cumprido, ou ainda que não tenha alegado, mas no futuro você descobriu que aquela comissão não era imparcial, ou seja, ela estava orientada para te punir, de alguma forma essa informação chegou até você, da mesma forma, ainda que você já tenha sofrido a punição, é possível ingressar no judiciário para pedir a nulidade daquela pena. Por quê? O processo tramitou com uma comissão parcial, ou seja, contrária ao que está disposto na lei, e por causa dessa parcialidade, dessa ingerência, você foi punido. Então, essa pena é ilegal, ok?